Olá, sou Ana Shermack do canal Pausa para um Café. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde se você é novo ou nova por aqui. Se você já é de casa, pega o café que hoje nós vamos falar sobre a biografia do Dante, escrita por Giovanni Boccaccio. Sim, vamos falar de vida de Dante. Você sabe que eu gosto muito da Divina Comédia e de Dante Alighieri. Nada mais do que justo do que ler uma das biografias mais famosas, ou no caso, a primeira biografia de Dante Alighieri. Essa foi a biografia escrita por Giovanni Boccaccio, o primeiro cara a ler em praça pública a Divina Comédia. O maior apaixonado pela Divina Comédia, o fã número 1 de Dante Alighieri, aquele que eu mesma, fã do jeito que sou, falei, menos Boccaccio, já tá demais. Ler a vida de Dante é uma experiência muito gostosa. Esse livro ficou cheio de anotações e rabiscos. É, assim, uma experiência realmente para todo fã, para todo aquele que quer conhecer um pouquinho mais sobre a vida do Dante, conhecer ela através dos olhos de Giovanni Boccaccio. Essa biografia foi lançada aqui no Brasil no final do ano passado, em novembro de 2021, pela Penguin. A tradução, introdução e as notas são do Pedro Faleiros Reis e é, uma edição da companhia pela Penguin. A revisão é do Thiago Passos, da Gene Pessoa, e o título original desse livro, que é algo que eu gosto bastante, é Trattatello in Laude di Dante. Esse livro, a gente não tinha ele em português, é uma tradução do Pedro, e eu fico muito feliz, porque em comemoração aos 700 anos aí em comemoração não, é meio estranho falar em comemoração à morte do Dante, em homenagem aí aos 700 anos da morte do Dante Alighieri, a gente teve várias traduções, várias edições novas da Divina Comédia, inclusive de algumas biografias do Dante, e a vida de Dante foi uma delas. Quando a gente fala sobre Giovanni Boccaccio, a gente lembra logo do Decameron, que é o livro clássico do Boccaccio. Porém, Boccaccio, além de ser um grande poeta, um grande escritor, ele foi um grande apaixonado pela Divina Comédia. Ele foi um dos responsáveis, junto com Pietro Alighieri, junto com o Jacopo e o Pietro, que são filhos do Dante, a reunir a Divina Comédia depois que o Dante faleceu, reunir ela em livro. Ele foi o responsável a colocar o Divina na frente do Comédia. Ele foi aí responsável por muitas coisas relacionadas à Divina Comédia, e ele era um defensor de Dante. Ele aí lutava para que as pessoas conhecessem a Divina Comédia, e como fiorentino também ali, estudioso da língua italiana, ele vai trazer pra gente várias experiências, várias informações muito úteis ali sobre essa vivência. Como ele viveu ali muito próximo do Dante, ele tem muita informação que ele pôde pegar ali conversando com as pessoas e trazer essas informações pra gente. Logo que a gente começa a ler esse livro, a gente tem uma introdução muito importante do Pedro, que eu acho essencial, porque ele vai trazer pra gente várias informações muito úteis sobre o livro. Ele vai contar pra gente algumas coisas que precisam ser levadas em consideração quando você vai ler a obra do Boccaccio, principalmente de que Boccaccio é um poeta. Então, você vai ver que às vezes ele se perde um pouco na hora de fazer essa biografia. Essa biografia, ela fica um pouco poetizada. O Boccaccio, ele vai dar uma de escritor, ele vai em alguns momentos deixar a escrita, digamos assim, não tão livre de opiniões sobre o que Dante fez ou deixou de fazer, do que ele acha. Então é interessante vocês repararem nisso enquanto leem a vida de Dante. Ele é um livro super pequenininho, então é a menor biografia de Dante que você vai encontrar por aí, e eu acho isso muito incrível. E ela foi uma das biografias que ditou outras biografias sobre Dante, Eu falo muito sobre a biografia da Barbara Reynolds, que é um calhamaço gigantesco. A biografia do Boccaccio, como foi a primeira, muita gente, biógrafos de Dante levam ela em consideração
quando a gente fala sobre Dante. O que você vai encontrar aqui, né? O que a gente vai ter por aqui? O Boccaccio vai falar um pouquinho sobre o próprio Dante, da onde que ele veio, quem é Dante Alighieri. Eu acho muito bacana que eu falo que Boccaccio ele é apaixonadíssimo por Dante. Tem uma parte aí que ele fala, ó, recordando o exílio do ilustríssimo homem Dante Alighieri. Quanto merecia por sua virtude, ciência e boas ações esse antigo cidadão e nascido em família não obscura, bem mostram e mostrarão as coisas que ele fez, coisas que se tivessem sido realizadas em uma república justa, sem dúvida alguma lhe teriam rendido altíssimos prêmios. Boccaccio vai criticar a nossa querida Florença do início ao fim deste livro, por causa do que Florença fez com Dante, de nunca ter ido atrás de resgatar o corpo de Dante, porque Dante nunca retornou a Florença, né? Então tem isso. Boccaccio critica muito Florença por causa disso. Ele vai falar um pouquinho sobre o passado de Dante, sobre a família, Cacciaguida, que foi o avô do Dante. Ele fala sobre os Alighieri, sobre a mudança de nome, por que é Dante Alighieri, por quem que são os Alighieri de Alighieri. Então ele vai explicar tudo isso, ele vai contar toda essa história. É uma história que vocês já conhecem, vocês podem ir buscar na internet, mas é legal ouvir dos próprios lábios de Boccaccio. Ele fala, né, ele explica pra gente quem foi Dante. E eu acho muito legal ver Dante pelos olhos do Boccaccio, porque são olhos bem apaixonados. Mas, ao mesmo tempo, ele critica Dante em alguns pontos. Ele não deixa todo esse fervor apaixonado de um leitor que admira o poeta Dante, a única coisa que ele vê. Ele vê muito, ele critica Dante muito por ter deixado a política estragar um pouco, sabe? Do que ele podia ter sido ali em Florença. Então eu acho isso muito legal. Ele fala sobre a Beatriz, ele vai falar sobre a família, ele vai falar sobre a experiência do Vida Nova, ele vai falar sobre a formação do Dante. Ele fala um pouco sobre Gemma Donati. Eu até anotei aqui que talvez Boccaccio não gostasse de Gemma Donati, que ele fala que costumava livremente rir, chorar, cantar, suspirar, de acordo com o estímulo das paixões doces e amargas. Agora, ou não ousa, ou deve explicar à mulher a razão, não só das grandes coisas, mas também de cada pequeno suspiro, mostrando o que o causou, de onde veio e para onde foi, pois ela pensa que sua alegria é causada por outro amor e sua tristeza por ódio a ela. Então ele vai contando essas partes da vida do Dante, mas ele vai deixando a sua opinião, sabe? Ele vai falando do porquê que Dante tá daquele jeito, por que ele não tá escrevendo tanto. Talvez seja pela Gemma, então ele vai dando... Boccaccio é um pouco fofoqueiro, sabe? Ele dá aquelas opiniões dele, é muito legal. Aí ele fala aqui, que eu até anotei também, que talvez Boccaccio não gostasse de nenhuma mulher, porque ele critica um pouco dessa questão do casamento e a poesia, e ele fala: donde nascem suas iras, e não a fera mais cruel que a mulher irada. Por isso, não posso viver seguro de si mesmo quem confie em alguma que acredite estar furiosa com razão. Isso todas acreditam. Então ele vai dando a sua própria opinião em algumas coisas, isso é bem... torna o livro um pouco mais engraçadinho, assim, em algumas partes, sabe? Não é uma leitura tão pesada, não é uma leitura tão difícil. Eu achei que por ser uma biografia escrita por Boccaccio e ter toda essa carga pesada, porque assim, a gente sabe que quando vai ler uma biografia escrita há tantos anos atrás, né, ela é escrita por volta de 1350, você acha, tipo, pô, vai ser um livro difícil de ler. Não é um livro difícil de ler. A introdução do tradutor, do Pedro, ajuda muito. É incrível, sério, leiam a introdução do Pedro, mas ajuda demais. E tem até uma anotação aqui que eu tava lendo e falando algumas coisas em live, e o Johnny comentou que o Boccaccio pode ser duro às vezes, sabe? A lá Naruto. E aí ele fala novamente uma anotação do Boccaccio falando sobre esposas aqui. Talvez o Boccaccio achava que escritores não devessem ter esposas. Tem alguns momentos que eu, como estudiosa de Dante, queria marcar toda a página, assim. Porque o Boccaccio, ele tem muita experiência nessa vivência de Dante, né? Como ter vivido ali naquele momento, ele traz muito de pequenas historinhas do Dante.
Isso é muito incrível, porque eu acho que o mais legal de você poder ler uma biografia de alguém que viveu na mesma época do escritor é ter esses pequenos momentos. Então Boccaccio conta pra gente de um momento em que Dante descobre um livro e vai ler e tá acontecendo, sei lá, um festival lá fora da onde ele tá lendo. E ele lê o livro inteiro sentado na porta da botânica, tá acontecendo o fuzuê todo lá fora e o Dante não tira os olhos do livro, porque ele ficou tão imerso naquela leitura. Ele leu o livro do início ao fim e nada aconteceu pra ele. Ele não viu nada que estava acontecendo fora dali, porque ele estava vivendo aquela experiência da leitura. Então você vê que realmente o livro, né, a leitura, a escrita era algo muito importante pro Dante. Boccaccio vai contar pra gente um pouco da experiência de como funcionava a questão do copyright, né, dos direitos autorais naquela época. Então ele vai contar pra gente que quando Dante escrevia, ele escrevia, sei lá, 1 ou 2 páginas da Divina Comédia e enviava para um senhor que era muito famoso, que era muito conhecido, e ele lia e falava, ok, esse aqui foi Dante que escreveu. E aí era publicado. Então parte do Inferno foi publicado enquanto Dante ainda estava vivo. Publicado, entre aspas, né, gente? A publicação naquela época era as pessoas lerem ali em praça pública, as pessoas iam contando umas para as outras como era a publicação naquela época. Então, ficava-se assim, conhecendo a Divina Comédia. Então, as pessoas sabiam quem era Dante. Dante não ficou só famoso quando ele morreu, quando a Divina Comédia começou a ser lida após a morte dele. Na época dele, as pessoas já sabiam quem ele era, já sabiam que ele tinha visitado o inferno. Tanto que falavam, como nessa época Beatriz já tinha morrido, ele já estava em exílio, ele já estava muito acabado, ele já estava em Verona, né? Não estava mais em Florença, ele estava muito acabado fisicamente. Boccaccio conta pra gente que ele andava na rua e as mulheres falavam, olha lá aquele que passou pelo inferno e retornou, porque ele estava acabado, feio, destruído. Então era como se ele tivesse realmente andado pelo inferno e retornado. Pra gente ver essas experiências assim, e Boccaccio conta isso pra gente, é muito, muito interessante. Boccaccio fala também um pouco da fisionomia do Dante, né? Ele fala, era portanto este nosso poeta de estatura mediana e ao atingir a idade madura ficou um tanto curvadinho e ao seu caminhar era grave e manso, sempre com honestíssimos panos trajados naquele hábito que convinha à sua maturidade. O rosto era longo, o nariz aquilino e os olhos grandes, graúdos, que pequenos, as maxilas grandes, os lábios superior avançavam sobre o inferior. E aí ele vai, né, conta várias coisinhas pra gente, mas eu acho que o mais legal, a experiência mais interessante mesmo daqui pra gente, é que ele vai falar pra gente sobre a experiência e uma história que é sobre um sonho da mãe do Dante. Ela sonha com Dante quando ela tava grávida do Dante, que ela sonha com um pavão. Eu não vou falar sobre isso nesse vídeo, porque eu quero gravar um vídeo só sobre o simbolismo desse sonho da mãe do Dante. E a gente vai falar sobre imaginário e o sonho da mãe do Dante, tá? A mãe do Dante sonha com um pavão, sonha com várias coisas. Eu acho que isso pode render uma conversa muito legal. Então eu não vou introduzir esse assunto aqui, não vou falar sobre esse assunto aqui, só vou dizer que a gente vai gravar esse vídeo. Mas vou dizer que se você quer ler uma biografia introdutória sobre o Dante, que lhe passe algumas coisas, que não seja tão longa, que você não vai perder tanto tempo lendo, que não vai ser uma biografia difícil de ler, Vida de Dante do Boccaccio, além de ser acessível, barata, ter as informações que você precisa, é a biografia pra você, assim, é a biografia do Dante que você precisa ler. Não precisa você correr pra ler a primeira biografia do Dante, uma biografia de R$100 e poucos, que é a biografia da Barbara Reynolds, uma biografia de 1000 e poucas páginas, que você vai demorar a vida pra ler, sendo que você tem a do Boccaccio, que tem, tipo, 100 páginas essa biografia, e vai te dar muita informação sobre Dante. É de um cara que viveu ali. Não tô menosprezando a biografia da Bárbara ou outras biografias do Dante. Não, não é isso. Eu tô dizendo que essa aqui é uma biografia pra você começar. Eu sempre falo que as coisas precisam ser mais acessíveis, pra você não ter tanto medo da literatura, principalmente quando a gente fala sobre Dante.
E eu acho que Boccaccio faz isso muito bem. Ele te entrega uma biografia que ela é tão poética quanto a obra do Dante. E aí você já se sente tão dentro daquela obra que vai ser até mais fácil você ler a Divina Comédia. Então, só se joga, meu filho. Fofoca um pouquinho com Boccaccio sobre a Divina Comédia. Pega um cafezinho, um vinhozinho e fofoca aí com Boccaccio sobre a vida do Dante. Vai ser maravilhoso. Então, se você gostou e quer continuar acompanhando mais informações sobre Dante Alighieri, continua acompanhando esse canal, que eu vou adorar conversar com você sobre Dante. Quer ler sobre Dante, quer mais informações sobre Dante, me manda uma mensagem. Eu vou adorar te dar mais informações sobre qual livro, qual tradução. A gente bate um papo. Eu adoro conversar sobre Dante. Sério, de verdade. Então, um beijo grande. Até a próxima.